Paz do Senhor, vamos dar continuidade ao sermão do monte em relação às bem-aventuranças. Mateus 5, 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É interessante olhar a realidade do que o texto está dizendo para nós a nível de fome e sede. Está falando de necessidade primária para a continuidade da vida, para a sustentabilidade da vida. Fome e sede são necessidades principais para essa realidade, não é verdade? E aqui a fome e a sede é de justiça. Automaticamente eu preciso entender que essa justiça ela não pode ser a minha justiça, ela precisa ser a justiça de Deus, ela precisa provir do alto para mim, não é verdade? E à medida da minha fome e da minha sede vem o me fartar disso. Então quem tem fome e sede de justiça, e automaticamente a justiça de Deus, vai ser farto, vai ser regalado, ou seja, Deus vai gerar essa justiça. A questão principal é a interpretação nossa em relação de como é a justiça de Deus, ou da aplicação da justiça de Deus sobre a nossa vida. Deus não olha a justiça como nós olhamos, Ele não estabelece a sua justiça como nós olhamos. A justiça de Deus está pautada em misericórdia, a justiça de Deus está pautada em amor, no contexto da graça, que é o favor imerecido, e não no contexto vingativo, como muitas vezes a gente acaba pedindo ou clamando por justiça, não é? E o texto diz em relação à necessidade própria: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Então o processo aqui não é clamar a justiça para outra pessoa, mas clamar a justiça para si próprio. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu vou me fartar. Vou me fartar de quê? Da justiça. Eu tenho fome e sede, eu tenho necessidade dela. Então quem vai se fartar da justiça? Sou eu mesmo. Qual é o processo disso? Eu preciso entender e parar de pedir justiça para os outros. Eu preciso clamar a justiça de Deus para a minha própria vida, entende? E isso com uma necessidade, ou com o reconhecimento de uma necessidade extrema para a minha própria sobrevivência, entende? E se eu buscar essa realidade, eu vou ser assim muito abençoado, porque a justiça de Deus ela aponta diretamente para Cristo Jesus. A justiça de Deus, tudo bem, ela encerra todos os homens debaixo do pecado, mas ela conduz os homens debaixo do pecado a Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. Então a plena justiça de Deus, ela se estabeleceu, ela se cumpriu em Cristo Jesus, morrendo por nós. E isso é a realidade da graça, o favor imerecido. Que favor é esse? É o favor do inocente pagando pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Então, que verdadeiramente a gente esteja aí atento a essa verdade. Se você está com dificuldade de se relacionar com Deus, se você se sente pecador, se a sua vida não está legal, se você precisa de uma transformação na sua vida, se você precisa de algo novo, que algo novo aconteça na sua vida, se de repente a tua vida está indo de mal a pior, clame a Deus por justiça, mas clame com fome e com sede, porque o Senhor vai gerar a justiça dele na sua vida. E um conselho: não tenha medo de clamar a justiça de Deus sobre a sua vida. Ela virá do jeito que você precisa e você vai sair mais do que vencedor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.